porque a realidade é uma invenção da teoria científica. É isso que o Popper está nos ensinando. E o Popper, repare, eu não preciso chegar, isso é uma outra coisa, por isso eu tenho ficado tanto no Popper também, porque há dois falsos debates nessa questão. Um que coloca o Popper como um positivista, pelo fato de que existe o teste empírico, o que é falso. Nós estamos vendo, nós estamos sábios nisso, não é? Todos vocês aqui, todos vocês são sábios nisso. O Popper não é um positivista. Então isso é um falso debate. O outro é que o Thomas Kuhn, o Feyerabend e o Lakatos demoliram a filosofia da ciência do Popper. Em parte isso é verdade, nós vamos ver, em parte isso é verdade. Mas em parte, o que eles estão dizendo é o que já está dito no Popper. Afinal de contas, todos eles foram discípulos do Popper. Não é? É o que o Popper está dizendo. Quer dizer, quando eles ouviram e viram o Popper dizer que o critério de falsificação é um juízo de valor, que aquilo é uma convenção, que os enunciados básicos não tem nenhuma demonstração empírica, nenhum fundamento empírico, que aquilo ali é também o resultado de uma convenção, eles estão dizendo o seguinte para o Popper: a sua filosofia da ciência é uma filosofia da ciência convencionalista. Ela está baseada em acordos intersubjetivos. Seja sobre o que é um enunciado básico, seja sobre qual é aquilo que separa a ciência da metafísica. Não foi o próprio Popper que disse que a questão da psicologia, da descoberta, era irracional e não era para ser tratado? Sim, é o contexto da descoberta. Ele diz que aquilo lá é um assunto para psicólogos, ao mesmo tempo, é uma posição ambígua dele, já tive a oportunidade de dizer isso aqui, porque isso é uma coisa irracional, os psicólogos têm que estudar. Bom, e aí fica aquele problema, o psicólogo estuda coisas irracionais. Em parte a gente sabe que é isso mesmo, só que o psicólogo estuda coisas irracionais procurando alguma racionalidade para aquilo, tentar explicar, né? Então, por exemplo, o ato de criatividade é um ato irracional, é isso que o Popper está dizendo. Você não pode, diz o Popper, fazer uma reconstrução racional, lógica, de um ato de criatividade. Isso é assunto para psicólogo, viu? Bom, então não pode haver uma justificação racional, e é assunto para o psicólogo. Então o que o psicólogo vai apresentar? Uma teoria irracional sobre algo irracional? Não, certamente que não. O que o Popper está dizendo é, realmente, se você estabelecer logicamente o que é que a pessoa tem que fazer para gerar uma hipótese científica, ela pode estudar toda a lógica do mundo. Ela não vai descobrir nem criar nenhuma hipótese só com lógica. Então o psicólogo teria que estudar para levantar quais são os outros fatores que contribuem para a criatividade. Hoje já se sabe, eu acho até hoje que o texto de Skinner, que está na tecnologia do ensino, um texto chamado Sobre o Estudante Criativo, ainda é um texto espetacular sobre quais são as condições para haver criatividade. Primeiro, para você ter criatividade, você precisa ter um ambiente propício para isso. Então, digamos assim, por que a Rússia produz grandes enxadristas? Porque ela cria um ambiente propício para isso. Desde cedo as pessoas estão aprendendo a jogar xadrez e tal. Por que os hindus são grandes matemáticos? Porque desde cedo eles estão lidando com matemática, né? A cultura investe muito nisso. Por que o brasileiro é muito criativo em música? Porque ele já nasce com um violão na mão. Tá certo? Por que o alemão é um grande filósofo? Porque ele nasce dentro da biblioteca. Tá certo? Então, se você tiver um ambiente propício de discussão de um determinado assunto e as pessoas ficarem debatendo aquilo, várias pessoas, então isto propicia criatividade. Um outro fator de criatividade é o conhecimento.
todos os grandes cientistas, criadores, eram homens cultos ou mulheres cultas. Eles não eram especialistas, eles não sabiam só aquilo, eles sabiam outras coisas, não é? Um bom exemplo na psicologia é o Freud. Não é? O Freud era um homem muito culto, não é? Um outro exemplo é o Skinner, não é? O Piaget. Todos esses grandes psicólogos, esses criadores, são pessoas muito cultas, que conhecem outras áreas de conhecimento, porque eles trabalham metaforicamente. Eles usam, é o caso do Édipo. O Édipo é uma metáfora, não é? Baseado na tragédia grega, não é? Há um debate se o Freud usou ou não usou o Édipo, enfim, mas tendo usado ou não tendo usado, você pode entender que aquilo é uma metáfora, né? Porque já havia um texto, uma tragédia, não é? Que é muito parecida, tem diferenças, mas muito parecida com a noção edipiana, né? Do Freud. A teoria da seleção das espécies de Darwin é metáfora da vida política que o Darwin tirou, não é? Da vida política inglesa, não é? Do liberalismo inglês que estava se formando, se constituindo na época. Então, quando o Popper diz que assunto para psicólogo é um negócio irracional, é porque se espera que o psicólogo dê informações desse tipo, faça pesquisas desse tipo. Quer dizer, o que leva uma pessoa a ser criativa? Não é? Hoje, por exemplo, posso dar um outro fator. Discuti ainda isso hoje de manhã na aula com os meus alunos, né, em que passei o filme Fedra para eles, né, onde eu estou discutindo a teoria do amor, né, com eles, que é uma teoria de filósofos, né, discutindo o eros, discutindo a filia, que é a amizade, o ágape, o agapismo, né, que é o amor à humanidade, essas coisas todas. Passei um filme do Jules Dassin, que é um diretor norte-americano, um filme feito na Grécia, com a Melina Mercury, que foi uma grande atriz grega e tudo, e mostrando o seguinte, o quanto a cultura que havia na época em que foi feito aquele filme, década de 60 e tudo, propiciava aquele tipo de abordagem de uma questão como a questão amorosa, e hoje isso não existe mais. Hoje a gente vê, a mídia discute sexualidade, mas não discute o tema amor, né? Por quê? Porque se for discutir o tema amor vai introduzir a ideia de falta, a ideia de ausência, e tudo isso vai colocar a pessoa diante de sentimentos, e esses sentimentos vão levá-la a pensar. Então, por exemplo, a pessoa chega em casa e liga a televisão. Enquanto ela liga a televisão, ela está vivendo a vida dos outros. Ela não desliga a televisão e vai viver sua própria vida. Se ela for viver, ela vai viver suas ausências, suas faltas. Então ela vai sentir, ela vai pensar, ela vai começar eventualmente a escrever um poema ou a ter uma ideia. Posso falar que isso é um processo. Mas ficar nervosa faz parte do processo de viver sua própria vida, né? Pensar, né? Posso falar que isso é um problema, quer dizer, é uma dessublimação repressiva. Posso? Pode. Porque quando ele vai fazer isso de pensar, de ter contato com o sentimento, ele vai sublimar. Exatamente. Então é um filme, hoje a pessoa diz, mas hoje não tem mais filme assim. Eu digo, claro, hoje não tem mais filme assim, porque hoje você vê assim, né? Sexo, nudez, violência, drogas. Pode olhar. Quando não tem nada disso, vocês põem lá, tema adulto. Ou tema familiar. Coisas assim. Então, é o problema da cultura, né? Então, a gente vive numa cultura que não propicia mais esse tipo de coisa. Então, criadores, formar pessoas criativas, a nossa cultura não favorece a criatividade. Então, é isso que o Popper está dizendo. O psicólogo tem que, se assume psicólogo, ele tem que apresentar outros fatores, que só por lógica, quer dizer, olha, como é que você faz uma dedução? Eu posso sentar em uma pessoa, faz uma dedução, não é? A gente usa a palavra dedução, mas como é que você faz uma dedução? Então eu pego o manual de lógica e ensino a pessoa a fazer uma dedução.
Digo, agora vai lá e me cria uma hipótese científica. Não é assim. Entendeu? É isso que o Popper está dizendo. O contexto da descoberta é uma coisa, o contexto da justificação é outra coisa. O contexto da justificação é um contexto lógico. Então, eu posso, se me der uma hipótese, tentar falsificá-la, aqui eu vou, como a gente já sabe, trabalhar com dedução. Então eu posso deduzir, eu posso dizer, olha, você fez uma dedução errada aqui, é uma falácia dedutiva e tal, não pode fazer isso. Ok, não, aqui está certo e tal, isso eu posso. Agora, como é que eu cheguei naquela hipótese? Aí é a cultura que resolve. É a cultura. Então, esses dois itens. Terceiro item, falsificável e falso. Eu vou... nós temos 4 possibilidades. Falsificável e falso aqui, quero me referir a enunciados universais. A gente já sabe que a gente pode se referir à questão da falsificação também para os enunciados básicos, mas aqui eu quero me referir aos universais. Não é? Então, falsificável. Falsificável é um enunciado universal no qual você pode pensar o enunciado básico contraditório. Não é? Tá certo? Então eu posso dizer, por exemplo, todos os políticos são honestos. Eu posso imediatamente pensar num enunciado básico contraditório. Não é? Eu posso pensar que existe não é? O enunciado básico sempre tem essa cláusula de existência, quer dizer, de que existe pelo menos um político que não é honesto. Depois, quanto ao teste, é outra coisa, e nesse caso é um teste facílimo. Acho que é o contrário, dá para fazer o contrário. Dá. Todos os políticos são corruptos. Mas existe pelo menos um, que é honesto. Neste caso, o teste vai ser mais difícil. Não é? Bom, agora, segundo, um enunciado universal infalsificável é aquele com relação ao qual eu não posso pensar o enunciado básico contraditório. Então, eu posso dizer... todos os planetas se movem segundo alguma forma geométrica em torno de seu Sol. Todos os planetas se movem segundo alguma forma geométrica em torno do seu Sol. Eu não sou capaz de pensar um enunciado básico que possa falsificar esse enunciado universal. Porque qualquer enunciado básico que eu pensar, eu vou pensar numa forma geométrica que ele vai se mover. Mas qualquer forma geométrica que eu pensar está incluída no enunciado. Todos os planetas se movem segundo alguma forma geométrica. Eu digo, olha esta forma geométrica aqui, eu posso pensar esse enunciado de que ele se move segundo esta forma geométrica aqui. A pessoa que fez o enunciado universal me diz, bom, mas eu estou dizendo que todos os planetas se movem segundo alguma forma geométrica, e essa está incluída. Bom, então, eu posso pensar num enunciado básico que possa falsificar esse enunciado. Então, esse enunciado é um enunciado universal. Ou aquele simples que eu já falei aqui, que eu acho que é exemplo do Chalmers também. Lá fora, neste momento, ou está chovendo ou não está chovendo. Se eu disser que está chovendo, se eu disser que não está chovendo. Diga. Os enunciados da psicanálise estariam aí? Os? Da psicanálise. Segundo o Popper, sim. Eu estava pensando, por exemplo, no ético. Todo mundo tem essa fase, ou tem algum problema no ético.